Pessoal, boa aula e vamos juntos! Agora falaremos sobre potenciação e radiciação. Potenciação: quando temos uma sequência de multiplicações de um número por ele próprio, temos uma potenciação. É só isso, é muito fácil, muito simples. Vejamos na prática algumas propriedades, porque eu não quero aqui trazer aquele linguajar matemático mais rebuscado, que é mais chato. Eu sei que você quer a prática, você quer entender como funcionam as coisas calculando mesmo. Tá? Então, vamos colocar a teoria dentro da prática, para que vocês entendam melhor. Então, olha só, no primeiro exemplo aqui, 3 elevado a um expoente 2. Quando a gente tem isso daqui, pessoal, vou colocar aqui no cantinho para vocês, ó, 3 elevado a 2, primeira coisa que eu vou identificar aqui são os nomes. Esse númerozão que eu tenho aqui embaixo, ó, que no caso aqui está sendo representado pelo 3, ele é chamado de base. É a base da nossa potenciação. É o número pelo qual eu vou multiplicar a quantidade de vezes por ele próprio que esse númerozinho aqui em cima indica. E esse númerozinho aqui, ó, ele é o expoente. Tranquilo, é só isso. O resultado da potenciação, a gente tem ali então uma potência. E não tem mais nada a aprender sobre isso aí, pessoal. Agora são as propriedades, é colocar a mão na massa. O que significa, então, 3 elevado ao expoente 2? Essa base aqui vai se repetir numa multiplicação por 2 vezes. Então, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Eu multiplico aquela base por ela mesma, no caso aqui, por 2 vezes. E 3 vezes 3 dá 9. Tem que tomar muito cuidado. Agora perceba, 3 ao quadrado, vou colocar aqui em vermelho para você não dar mole com isso. 3 ao quadrado ou qualquer outra potenciação, né? Isso aqui é diferente de 3 vezes 2. Reparou a diferença? O 3 vezes 2, pessoal, é a mesma coisa que 3 mais 3. É o 3 somado com ele próprio. Na multiplicação a gente viu isso. E o 3 elevado ao quadrado, ele é 3 vezes o 3. Então tem essa diferença aí. Na multiplicação eu adiciono parcelas iguais e na potenciação eu multiplico fatores iguais. Tá claro para você isso daí? E o 2, além disso tudo, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de quadrado. Ai, Procópio, por que quadrado? Porque repara só. Olha que interessante. Eu posso pegar muito bem aqui, ó, um quadrado que tenha lado 3. Por exemplo, ó, esse quadradinho aqui tem lado 3. E como é que a gente calcula a área desse quadrado? Multiplicando, você sabe muito bem, geometria básica. A área do quadrado é a base dele, a medida da base, multiplicado pela altura. Como num quadrado, base e altura têm a mesma medida, é um pré-requisito para ser um quadrado, aqui ó, 3, e aqui também é 3. Calcular a área do quadrado é fazer 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado a 2, a segunda potência, ou 3 ao quadrado. Tranquilo, pessoal? A mesma coisa acontece com o expoente 3. Ele recebe um nome especial, o nome de cubo. Então aqui eu poderia ler 2 elevado ao cubo. Assim como eu leio 3 elevado ao quadrado no expoente 2. E o cubo a mesma coisa. Quando você tem um cubo, o que é um cubo, pessoal? É aquela figura geométrica espacial que todas as faces são iguais. Você deve lembrar aí, igual a um quadrado, né? Você deve lembrar do cubo mágico, por exemplo. Né? Aquilo ali é um cubo, tranquilaço, um dado. Um dado também é um cubo, tem todas as faces iguais. Beleza? E aí a mesma coisa acontece. Ó. O 2 ao cubo, ele seria 2 vezes 2 vezes 2. Reparou? O número 2, que é a base, multiplicada por ela mesma 3 vezes. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Eu poderia fazer essa mesma analogia ali. Ó. Eu teria, por exemplo, aqui um cubo. Deixa eu tentar desenhar um cubo bem pequenininho aqui para vocês. Ó, um cubo que teria base 2. Está aqui mais ou menos um cubo. Aí digamos que cada aresta
Cada pedacinho, cada quina daquele cubo ali, né, pessoal, vale 2. Então é 2 na altura, 2 na largura e 2 na profundidade. Ele tem 3 dimensões. E para calcular o volume de um cubo, eu multiplico essas dimensões. 2 vezes 2 vezes 2. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, o volume de um cubo. Logo, por isso que esse expoente 3 aqui é chamado de cubo. Beleza? Então vamos colocar isso daí, ó. O expoente 2 é chamado de quadrado. E o expoente 3 é chamado de cubo. São os dois que recebem nomes especiais. O restante, eu vou falar, por exemplo, aqui, ó, 1 elevado à quinta potência, 9 elevado a 0, menos 4 elevado ao quadrado ou segunda potência. E assim por diante. Sexta potência, sétima potência, 20ª potência, etc. Tranquilo, pessoal? E aí tem uma coisa interessante, que é a primeira propriedade que eu já trago aqui para vocês, que a gente consegue deduzir logo daqui, ó. Por exemplo, se eu tenho lá 2 vezes 2 vezes 2, a gente sabe muito bem que isso daqui é 2 elevado ao cubo, elevado à terceira potência, porque o 2 aparece 3 vezes numa multiplicação. Agora perceba, repara que eu poderia organizar isso daqui também da seguinte maneira. Eu poderia ter 2 ao quadrado vezes 2. Sim ou não? Poderia. E aí, repara só que interessante. 2 ao quadrado vezes 2 continua sendo 2 elevado ao cubo. Aqui eu aplico a seguinte propriedade. Se eu tenho uma multiplicação, que é o que acontece aqui, ó, uma multiplicação de potências de bases iguais, ó, base 2, as bases são iguais. Eu conservo a base, repito o 2 aqui, que é a base, e adiciono os expoentes. Aqui é o 2 e aqui, Procópio, aqui não aparece nada, é o 0. Calma, muita calma nessa hora. Quando não aparece nenhum expoente, fica subentendido que tem um 1 ali. O 2 está elevado a 1, afinal de contas ele aparece uma vez, beleza? Então ele está elevado a 1. Então aqui eu vou adicionar esses expoentes. 2 mais 1 dá 3, olha aí. Então na multiplicação de potências de bases iguais, conservo a base e adiciono os expoentes. Show de bola, Procópio. Pois é. Aqui, nesse exemplo número 3, acontece algo interessante. O número 1, quando ele é base de alguma coisa, pelo fato do 1 ser o elemento neutro na multiplicação, você lembra muito bem da aula de multiplicação, o 1 é um elemento neutro, ele não altera o resultado de ninguém. O fato dele ser um elemento neutro me indica o seguinte, que 1 elevado a qualquer expoente sempre será igual a 1. Então aqui, ó, 1 elevado a 5, 1 elevado a 99, 1 elevado a 1 milhão dá 1. Não precisa nem pensar. Porque olha só, 1 elevado à quinta potência seria a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 multiplicado por ele próprio 5 vezes. Quanto que dá 1 vezes 1? Dá 1. Vezes 1 de novo, dá 1. Vezes 1, dá 1. Não altera o valor. Beleza, pessoal? Então, sempre que a base for 1, a resposta vai ser 1. O que acontece aqui quando o expoente é 0, como nesse exemplo número 4, o expoente 0, não importa qual é a base, com a exceção do 0 elevado a 0, por ser uma indeterminação matemática, o expoente 0 sempre retorna como resultado um 1 também. Caraca, Procópio. Mas por quê? Por que 9 elevado a 0 dá 1 e não dá 0? Muita gente acha que dá 0. Olha só, repara uma coisa comigo e a gente já vai aprender então mais uma propriedadezinha interessante aqui da potenciação. Vou separar aqui, ó. E olha que interessante. Se eu tiver, por exemplo, 9 elevado ao cubo, isso você concorda comigo, seria o 9 multiplicado por ele próprio 3 vezes. Agora, o que acontece se eu pegar aqui e dividir todo mundo por 9? Eu vou dividir, eu vou ter 9 ao cubo dividido por 9, por exemplo, né? Tá certo que não falamos de fração ainda, mas uma fração é uma divisão. Igual a 9 vezes 9 vezes 9, estou dividindo ambos os lados para poder permanecer com a igualdade, né? E olha o que acontece. Eu vou simplificar. Como eu tenho uma multiplicação aqui em cima da fração e uma divisão embaixo,
São operações inversas. Eu posso simplificar. Eu cancelo um 9 em cima com um 9 ali de baixo. E aqui, repara, na multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base e adiciono os expoentes. Olha o que vai acontecer na divisão. Divisão de potências de bases iguais. Aqui a base é 9, aqui a base é 9, o expoente é 3, aqui o expoente você sabe muito bem, é como se fosse 1. Olha o que acontece, isso daria 9 ao quadrado. O 9 repetido duas vezes, olha aqui, ó, 9 elevado a 2. O que acontece então? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. É sempre o expoente de cima menos o expoente de baixo. Aí vai ficar 9 elevado a 3 menos 1, que daria 9 ao quadrado. Mais uma propriedadezinha aí, aprendendo na prática aqui com o Procópio. E a gente pode seguir com esse mesmo raciocínio. Vou continuar dividindo por 9. Olha só, eu teria ali, ó, 9 ao quadrado dividido por 9. Isso seria 9 vezes 9 dividido por 9. E olha só, conservo a base, subtraio os expoentes. Aqui é 1, 2 menos 1 dá 1. Não precisaria nem escrever, beleza? Isso quer dizer o que então? Ó, que eu simplificaria esse 9 com esse 9 aqui. 9 ao quadrado dividido por 9 dá 9. Tá reparando que eu estou subtraindo periodicamente ali os expoentes? Olha o que vai acontecer agora. Agora perceba, se eu pegar esse 9 agora aqui, que está elevado a 1, e dividir por 9, 9 dividido por 9, quanto que dá? Aqui o expoente é 1. A gente já sabe que é só conservar a base e subtrair os expoentes. 1 menos 1 dá 0. Acontece uma coisa aqui muito interessante. Na divisão, você sabe muito bem, quando eu divido um número por ele próprio, 9 dividido por 9, qual é o resultado? 1. Sempre que eu divido um número por ele próprio, a resposta dá igual a 1, com a exceção do 0. 0 dividido por 0 é uma indeterminação matemática. Então, 9 dividido por 9 também dá igual a 1. E isso acontece com qualquer base, com a exceção do 0, como eu acabei de falar. Qualquer número, com exceção do 0, que estiver elevado ao expoente 0, a resposta dá 1. Por isso que eu coloco ali 1 sem nem pensar. Então, se você tiver uma expressão numérica gigantesca entre parênteses, por exemplo, e lá fora dos parênteses tiver um zerinho no expoente, não tem nem o que pensar. A resposta é 1. Só isso. Beleza, galera? Show de bola, Procópio. Pois é, eu sei que é muito conhecimento bacana aqui para vocês no nosso curso de matemática básica desbugada. Olha só agora aqui, ó. Aqui eu tenho uma base negativa e sim, eu posso ter base negativa elevada a um expoente que é par, que é o número 2. O que acontece aqui, ó? Você concorda comigo que nesse caso aqui, ó, menos 4 ao quadrado seria o menos 4 multiplicado por ele próprio. Beleza. Então agora aqui eu vou aplicar as propriedades aí, ó, a regra dos sinais. Numa multiplicação, o que eu vou fazer aqui? Menos com menos. Menos com menos na multiplicação dá mais. Ou então não preciso nem escrever aquele mais ali. O que eu vou fazer aqui é 4 vezes 4, que dá 16. Então acontece uma coisa aqui muito interessante. Quando eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par, a resposta sempre vai ser um número positivo. Beleza, pessoal? Só não pode se confundir com uma coisa também que é muito interessante aqui para vocês. Ó. Não posso confundir com isso aqui, ó. Menos 4 ao quadrado é diferente de menos 4 ao quadrado entre parênteses. Porque aqui, quando eu coloco entre parênteses, o menos também está sendo elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, não. O menos ele não está elevado ao quadrado, apenas o 4 está elevado ao quadrado. Então, nesse caso, a resposta aqui seria menos 16. Enquanto que aqui, mais 16. Então tem essas sutilezas da matemática. Os parênteses são muito importantes para dizer quem está sendo influenciado pelo expoente e quem não está. Beleza, galera? Então show de bola. Não pode tomar essa rasteira na hora de resolver uma questão. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Beleza, pessoal? Aqui é a mesma coisa. Menos 5 ao cubo. Repara, base negativa, está entre parênteses, beleza? Elevada a um expoente ímpar. Quando o expoente é ímpar,
e a base é negativa, a resposta, eu tenho certeza, pela regra dos sinais, vai ser uma resposta negativa. Aí, Procópio, por quê? Porque repara só, se eu tiver menos vezes menos vezes menos, 3 vezes, menos com menos aqui, ó, dá mais, aí eu teria mais com menos, que dá menos. Então, sempre que o expoente for ímpar, a resposta vai ser negativa, caso essa base seja negativa aqui também, né? E aí eu vou ter, obviamente, 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, multiplicado por 5 de novo, 125. Tranquilo. Beleza, galera? Ó, tá show de bola, muito conhecimento aqui para vocês. E essa propriedadezinha aqui, ó, também é interessante. Quando eu tenho uma potência elevada a uma outra potência, uma potência de potência, e essa base aqui, ó, que já é uma potência, estiver entre parênteses, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. É só multiplicar. Isso aqui, então, é a mesma coisa, ó, 2 elevado ao cubo, que ainda está elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2. Ó. Coloca aí, anota aí. Você multiplica os expoentes. Então, é 2 elevado à sexta potência. É o 2 multiplicado por ele próprio 6 vezes. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, dá 4. Vezes 2 de novo, dá 8. Vezes 2, 16. Vezes 2 dá 32. Vezes 6, vezes 2 de novo, aliás, que é o 2 elevado à sexta potência, 64. A resposta aqui seria, então, ó, 64. Beleza? Também aqui tem uma pegadinha do malandro que você não vai cair, porque está estudando aqui com a gente nesse curso maravilhoso. Repara aqui comigo que, por exemplo, se eu tiver 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado desse jeito, isso é diferente de 2 elevado ao cubo, que ainda está elevado ao quadrado, dessa forma aqui. Porque olha só, aqui vai acontecer o que eu acabei de fazer, né? Multiplica os expoentes. 2 ao cubo ainda está elevado ao quadrado. Ou seja, aquilo é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E você lembra muito bem que potências de bases iguais, né, uma multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base, que é o 2, e adiciono os expoentes. 3 mais 3, 6. Por isso que eu multiplico naquele caso ali. Então aqui vai dar 2 elevado a 6. Já aqui não. Repara, aqui o expoente 3 aqui ainda está elevado a 2. Então eu vou resolver de cima para baixo. Primeiro eu faço 3 ao quadrado, que dá 9. E a resposta aqui seria, então, ó, 2 elevado à nona potência. Então tem essa divergência aí, esse detalhe para você não errar. Eu tenho que perceber se está entre parênteses ou não. Beleza, galera? É assim que se resolve. Tranquilinho, vimos aqui algumas propriedades da potenciação, veremos ainda algumas outras em aulas futuras aqui, depois que você aprender mais sobre fração, números decimais, vamos aprender mais algumas propriedadezinhas interessantes. Vamos agora para a radiciação. A radiciação trouxe aqui também como prática para a gente pegar essas propriedades interessantes. Ó, a radiciação ela é a operação inversa à potenciação. Então, assim como a subtração é o inverso da adição, e assim como a divisão é o inverso da multiplicação, a radiciação é o inverso da potenciação. Ela desfaz a potenciação. Então, vamos entender praticando as propriedadezinhas aqui, que são bem interessantes. Olha só. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês aqui, o básico, né? Que seria o seguinte. Por exemplo, se eu quiser calcular, se tiver lá, calcule quanto é a raiz quadrada de 9. Esse símbolozinho aqui é o símbolo da raiz quadrada. A raiz quadrada ela tem um índice 2. E esse 2 ele não precisa aparecer. Então, quando não aparece nenhum númerozinho aqui, nesse índice da raiz, quer dizer que é uma raiz quadrada. E esse número aqui, ó, então aqui nós temos o índice, né? Ó, vamos anotar esses nomezinhos aí para vocês. Ó. Aqui eu tenho o índice da raiz e aqui eu tenho o radicando. Que é o número do qual eu estou buscando calcular
aquela radiciação. Eu vou encontrar uma sequência de multiplicações de um número por ele próprio que vai me dar, então, o resultado daquela radiciação. Beleza, galera? Olha só. O que acontece, por exemplo, aqui é que eu tenho que buscar um número que multiplicado por ele próprio, já que é uma raiz quadrada, então eu tenho apenas uma multiplicação simples, né? 3 vezes 3. 3 vezes 3 me retorna o 9, que é o 3 ao quadrado, né? Então, a raiz quadrada ela desfaz o elevar ao quadrado. Então, qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? É o 3. Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Tá claro, ó, não tem mistério. É só isso. Vamos ver aqui, então, essas propriedadezinhas interessantes. Se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada, porque repara, não tem nenhum númerozinho aqui no índice, logo é uma raiz quadrada, de 2 elevado à sexta potência, como é que eu calcularia isso? Tem diversas maneiras. Encontrei isso na internet. Inclusive, meu relógio aqui está falando comigo. Deixa rolar. Tem diversas maneiras. Olha só o que acontece. Eu poderia fazer, por exemplo, uma das estratégias que eu poderia adotar aqui seria fazer o 2 elevado a 6, aplicando a propriedade da potenciação que nós vimos, né? Multiplicação de potências de bases iguais. Eu poderia fazer 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 6, concorda comigo? Olha aí. E agora, perceba, repara que eu tenho ali raiz quadrada e uma série de multiplicações de números que estão elevados ao quadrado. Então eu posso simplificar com a raiz. Simplifico todo mundo. Simplifico. O que me sobra? Esses números que eu simplifiquei, então, todas as bases aqui elas vão pular fora da radiciação. Então eu teria 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, que dá 8. Só isso. Beleza? Ou seja, 2 elevado à sexta potência é 64. E a raiz quadrada de 64 dá 8. O número que multiplicado por ele próprio dá 64 é o 8. Essa é uma das maneiras de fazer. Outra maneira, que eu vou colocar aqui do lado, é como? Eu posso muito bem aqui, ó, dividir esse expoente pelo índice da raiz. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é raiz quadrada de 2 elevado à sexta potência. Isso é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência, que é esse 6 aqui, dividido por 2, que é o índice da raiz. O índice da raiz, então, vira o divisor. Beleza? Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, 2 elevado ao cubo, que dá 8. Acabou-se aí. Então, tem essa propriedadezinha interessante. Eu posso dividir o expoente do radicando pelo índice da raiz. E aí simplificaria a minha vida. Ou eu posso fazer desse jeito aqui. Tanto faz. Aqui no número 2, olha só. Eu tenho uma raiz cúbica, que aqui, inclusive, ó, quando o índice é 2 é raiz quadrada, quando o índice é 3 é raiz cúbica, ou você pode falar raiz de índice 2, raiz de índice 3, raiz de índice 4 ou raiz quarta. Apenas o de índice 2 e índice 3 recebem nomes especiais de quadrado e cubo, né? Então, raiz quadrada, raiz cúbica. Raiz cúbica de 3 multiplicado por raiz cúbica de 9. Eu tenho uma multiplicação onde os índices das raízes aqui, ó, são os mesmos. Mesmo índice, tranquilinho, eu posso colocar todo mundo dentro de uma mesma raiz. Olha só que interessante. Então, eu vou colocar aqui, ó, desse jeito, raiz cúbica, no caso, ó, quase que falei raiz quadrada. Raiz cúbica de 3 vezes 9. Olha aí. E aí, para resolver isso, pessoal, olha só. Eu tenho diversas maneiras também. Eu poderia efetuar a multiplicação. 3 vezes 9 agora aqui, ó, dá 27. E a raiz cúbica de 27, eu estou buscando um número que multiplicado por ele próprio 3 vezes, dê igual a 27. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3 de novo dá 27. A resposta aqui seria 3. Beleza? Uma outra forma de a gente verificar isso daí é o seguinte, é perceber que 9 é 3 ao quadrado. Você concorda comigo, né? Então eu poderia muito bem continuar a conta aqui, ó, e escrever que a raiz cúbica daquilo é igual a 3, que é esse 3 aqui, multiplicado por 3 ao quadrado, que é igual ao 9.
E aí utilizar aquela propriedadezinha da potenciação, multiplicação de potências de bases iguais. Conservo a base, adiciono os expoentes. Aqui é como se fosse 1. Então, 1 mais 2 dá 3. E aí eu teria uma raiz cúbica, ó, raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Quanto 3, né, pessoal? Mas tá tudo bem. Agora eu posso simplificar o índice da raiz com o expoente lá dentro. 3 dividido por 3 dá 1. Beleza? E aí, finalmente, eu teria como resposta aqui o 3, né? Acabou aqui. Tranquilidade. Beleza. Aqui no número 3, eu tenho raiz quarta de 12, sendo que tudo aquilo ali ainda está elevado ao quadrado. Então, repara só uma coisa comigo. Eu posso muito bem pegar esse 2 aqui e levar para dentro do radicando. Ficaria a raiz quarta de 12 ao quadrado. E eu posso fazer isso pelo seguinte, utilizando essa mesma propriedade que a gente acabou de ver aqui. Porque raiz quarta de 12 multiplicada por ela mesma, como está elevado ao quadrado aqui, né? Eu poderia entender da seguinte forma, que é a raiz quarta de 12 multiplicado pela raiz quarta de 12 de novo. E aí cai nesse esquema aqui de cima, né? Repara, eu tenho multiplicação onde os índices das raízes são os mesmos. E aí eu posso colocar tudo numa mesma raiz quarta. Eu teria a raiz quarta de 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado. Eu posso carregar esse expoente aqui para dentro da raiz. E agora você sabe muito bem, eu poderia, por exemplo, simplificar, dividir esse expoente aqui pelo índice da raiz. Ou seja, eu teria 12 elevado a 2 dividido por 4. Poderia fazer assim, que seria 12 elevado a meio. Ou se você simplificar direto, isso daqui se tornaria uma raiz quadrada. Eu poderia dividir por 2 aqui, que aí sumiria o expoente, e dividindo esse 4 por 2, daria o índice 2, que é a raiz quadrada. Então essa resposta aqui ainda poderia escrever como raiz quadrada de 12. O 12 não tem raiz quadrada exata, então a resposta terminaria aqui. Não tem como calcular, a não ser dar um valor aproximado para a raiz quadrada de 12. Você pode calcular se quiser, ó, a raiz quadrada de 12. Vamos ver aqui, ó, 12 e calcular a sua raiz quadrada. Olha quanto que dá. Aproximadamente 3,46. Beleza, galera? Não é uma raiz quadrada exata, como eu acabei de falar. Bom, aqui no número 4, eu tenho uma raiz quadrada e dentro da raiz quadrada eu tenho uma raiz cúbica. Então é raiz quadrada da raiz cúbica de 25. Quando isso acontece, eu posso multiplicar esses índices. Aqui você sabe muito bem, raiz quadrada é o índice 2. Eu multiplico os índices das raízes, só isso. Então isso daqui é a mesma coisa que a raiz sexta de 25. Multipliquei os índices. Só que a raiz sexta de 25 eu ainda posso simplificar um pouquinho mais, porque o 25 ele é um quadrado perfeito. É 5 vezes 5. Né? Então eu posso muito bem escrever aqui, ó, como sendo raiz sexta de 5 ao quadrado. E aí aplicar aquela mesma propriedadezinha aqui, né? Dividir o expoente do radicando pelo índice da raiz. Eu posso simplificar por 2, e aí eu teria uma raiz cúbica, né? 6 dividido por 2 dá 3, raiz cúbica de 5, que também não é um valor exato. Portanto, você pode aí, na sua casa, calcular quanto seria aproximadamente a raiz cúbica de 5. Tranquilidade? Aqui embaixo, olha só, eu quero comparar essas duas raízes, a raiz quinta de 3 e a raiz quarta de 2. Quem é maior? Que sinal eu uso aqui? O sinal de menor ou o sinal de maior? Será que a raiz quinta de 3 é maior que a raiz quarta de 2 ou é o contrário? Raiz quinta de 3 é menor que a raiz quarta de 2. Como a gente compara isso? Bom, os índices das raízes são diferentes. Então, o que eu posso fazer ali é colocar tudo no mesmo índice, calcular um MMC, por exemplo, entre os índices das raízes. E aí você sabe muito bem, o MMC, por exemplo, entre 5 e 4, como eles são números primos entre si, não tem nenhum divisor em comum a não ser o próprio número 1, né? É só você multiplicar. Então, eu teria, por exemplo, aqui, ó, a raiz vigésima, 5 vezes 4 dá 20, né? De quanto? Aí aqui acontece o seguinte, se eu multipliquei
esse índice aqui por 4, eu vou ter que multiplicar o expoente do radicando, que é o 1, vou ter que multiplicar por 4 também. Beleza? Tenho sempre que fazer essa propriedade, aplicar essa propriedade aí. Multipliquei por 4 aqui, o 5 vezes 4, que dá 20. Tenho que multiplicar 1 por 4 também. Então, ali eu teria 3 elevado à quarta potência. Beleza? Olha aí que legal. E aí, ali, ó, na raiz quarta de 2, eu teria também aqui o expoente 20. Né? Aliás, o índice da raiz como sendo 20, porque eu multipliquei por 5. Eu calculei o MMC entre esses números ali, né? Então, eu multipliquei por 5 para poder ficar igual. Ó. Aqui eu multiplico por 4, aqui eu multiplico por 5. O MMC entre 5 e 4 é 20, beleza? E aí, como eu tive que multiplicar por 5, eu tenho que multiplicar ali também por 5, né? O expoente do 2. Agora perceba, repara comigo que 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3 de novo, 27. Vezes 3 de novo, 81. Né? Então, aqui, repara comigo, eu vou ter raiz vigésima de 81. E aqui, eu vou ter a raiz vigésima de 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 2 de novo dá 8, 16, 32. Olha aí. Então, quem é maior? Com toda certeza, é isso aqui, né? Raiz vigésima de 81. O radicando é maior, muito maior. Então, eu posso colocar aqui o sinal que a raiz quinta de 3 é maior do que a raiz quarta de 2. Tranquilidade, pessoal. Show de bola. Aprendemos um montão de coisas aqui nesse vídeo de potenciação e radiciação inicialmente. E aí você vai me falar assim, ai Procópio, como é que eu calcularia, por exemplo, a radiciação, uma raiz quadrada de um número grande? Uma dica que eu dou é assim, dificilmente você vai precisar calcular a raiz quadrada de um número muito grande, né? Mas caso precise, eu tenho uma dica para você. Se você, por exemplo, se deparar com a raiz quadrada de, digamos, 169, que é um número razoavelmente grande, como eu vou saber essa resposta? Se eu souber de antemão que é uma raiz quadrada exata, eu já posso ter algumas ideias para poder resolver. Qual é o número que multiplicado por ele próprio termina em 9? Porque já que é uma raiz quadrada, eu tenho que buscar um número que multiplicado por ele próprio dê 169. Por isso eu vou olhar para as unidades. A unidade aqui é 9. Eu sei que 3 vezes 3 dá 9. E 7 vezes 7 dá 49. Termina em 9 também. Então, aqui, eu vou pensar o seguinte. 169 é um número que é maior do que 100. 10 vezes 10 é 100. Você concorda comigo? Então, como ali eu tenho 169, a raiz quadrada daquilo ali vai ser um número maior que 10. Pode ser o 13 ou o 17. E agora? Lula ou Bolsonaro? Tô brincando, pessoal. 13 ou 17. O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou analisar da seguinte forma. O 13 está mais próximo do 10 do que o 17. O 17 está mais próximo do 20. 20 vezes 20 dá 400. Dá um número bem grandão. Então, o 13 vezes 13 poderia ser o 169. E aí eu posso efetuar a conta para saber. Né? De fato, é o 13. De fato, 13 vezes 13 dá 169, que seria a resposta da raiz quadrada de 169. Beleza? Então você pode testar aí as unidades, olhar para as unidades e estimar na sua cabeça qual seria o valor. Tá? É uma dica que eu dou que eu acho bem legal na hora de você fazer uma prova ali, precisar calcular. Dificilmente vai precisar. Né? Te falando a verdade, no concurso público não vai cair com frequência raiz quadrada de número muito maior assim que 100 e tal. Caso precise, tá aí, né? Tá aí a dica para vocês. Show, galera? Valeu, muito obrigado. Vamos agora resolver questões, exercícios para treinar, colocar a mão na massa. Grande abraço.